A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, vamos estar aqui em mais uma oportunidade para poder compartilhar da palavra do nosso Deus. Antes de mais nada, eu quero pedir perdão porque o meu microfone deu um problema. Então, se tiver algum som, um ruído externo aí, como está acontecendo agora, uma moto passando, tá bom? Eu estou aqui na igreja, como você pode acompanhar, e talvez você vai ter aí um eco. Ok? Mas nós não podemos deixar de gravar um vídeo, não podemos deixar de falar da palavra do nosso Deus por conta disso, não é verdade? Então quero encorajá-lo aí até o fim, tá bom? Eu peço perdão mais uma vez, mas nós estaremos providenciando para que, assim que possível, a gente possa sanar aí este probleminha. Bem, você que está chegando aí, é novo aqui neste canal da igreja, eu quero agradecer pela sua companhia. Nós temos o costume de toda semana subir um vídeo aqui no canal da igreja, pelo YouTube. Eu quero te encorajar a acompanhar os vídeos que nós já temos lançado lá, tá bom? E você que já está aí um bom tempo caminhando junto, é realmente muito gratificante tê-lo junto conosco, porque juntos nós vamos espalhando aí essa palavra, que é uma palavra maravilhosa que nos impacta de uma maneira tremenda, não é verdade? Então, eu quero também agradecer você que faz comentários, eu respondo pessoalmente cada um deles. Você que dá um joinha, continue fazendo isso, tá bom? Espalhando aí esta mensagem. Isso é muito bom, ajuda muito aí no canal. E como o YouTube trabalha com um algoritmo, é bom que você conheça sobre isso e aí conforme você vai se inscrevendo ou vai compartilhando para que outras pessoas se inscrevam, vai nos ajudando bastante. Mas vamos lá para a palavra do nosso Deus. Hoje eu quero conversar aqui com você a respeito de maturidade, tá bom? Mas antes de nós chegarmos lá, eu quero conversar um pouquinho sobre imaturidade, que é o contrário. Por quê? Eu tenho conversado com muitas pessoas e aí eu tenho percebido que essas pessoas, algumas delas, claro, elas se confundem em relação à questão de maturidade e de imaturidade na vida de uma pessoa. E por que que isso acontece? As pessoas, elas pensam que a imaturidade ou a maturidade tem a ver com a idade da pessoa, mas não tem a ver com a idade. Uma pessoa, ela pode ser imatura mesmo estando numa fase adulta da vida, ou pode ser muito amadurecida mesmo ainda jovem. É claro que fica muito evidente a imaturidade naquela faixa etária que vai ali da fase juvenil, eu posso colocar melhor isso, vai daquela fase de adolescência até aquele início da fase adulta. Ela é muito evidente, porque é um período de grandes complicações, né? Onde os jovens imaturos não conseguem lidar com toda uma mudança que acontece, tanto mentalmente, psicologicamente, quanto uma mudança também fisicamente. Então, essa imaturidade, ela fica muito clara nessa faixa etária. Agora, a questão da maturidade, no entanto, ela fica muito evidenciada na fase mais adulta, numa fase mais de terceira idade. Você está conseguindo me entender? Então, algumas pessoas confundem isso. Mas, ao mesmo tempo, você há de convir e concordar comigo que há muitas pessoas que, mesmo adultas, são muito imaturas. E há muitas pessoas que, mesmo muito jovens, alguns até no início da juventude, saindo um pouquinho daquela fase de adolescência, já são bem maduros. Agora, por que isso acontece? Porque não tem a ver com idade, como eu disse. Tem a ver com experiência vivida, experiências na vida. E o que eu quero dizer quando eu digo experiências vividas ou experiências da vida? Eu quero dizer sobre situações que nos acontecem, situações que se apresentam ao ser humano, se apresentam a nós. Então, em muitos momentos da nossa vida, independente da nossa idade, nós vamos nos deparar com situações, tanto sendo situações boas
ou não tão boas assim, mas são situações que se apresentam, das quais nós não devemos nos esquivar, e à medida que nós a enfrentamos, à medida que nós vivenciamos essas situações, nós vamos amadurecendo na vida. Deu para entender isso? Então, por isso que eu volto a repetir, nós vamos encontrar algumas pessoas que mesmo adultas não são tão maduras assim, e algumas pessoas jovens que já são, por conta das situações que elas vão vivendo na vida. Mas, tratando agora mais especificamente da questão da maturidade, eu quero ler um versículo com você, que está no livro do profeta Oséias, no capítulo 6, versículo de número 3. Me acompanha, por favor. Diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Que palavras maravilhosas do profeta. Ele diz: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos em conhecê-lo. Parece redundante, né? Mas não é. Ele está nos convidando a não só conhecer o Senhor no sentido de conhecer o ser Deus, ou teologicamente, ou saber a respeito dele. Ele quer que nós possamos ir além, que possamos esforçar-nos em conhecê-lo, ou seja, no sentido de nos relacionarmos com ele, nos relacionarmos com este Deus. Por quê? À medida que nós vamos nos relacionando com o Senhor, o próprio Senhor, ele vai nos enchendo, nos capacitando, e também ele vai nos trazendo situações para que nós possamos vivenciá-las a fim de que amadureçamos na nossa caminhada com ele. Exatamente isso. Por quê? Porque há um objetivo do Senhor para nós. Ele quer que nos tornemos filhos maduros. Ele quer que nos tornemos filhos adultos. E Ele, como Pai, sabe que precisa trazer a nós situações ou nos levar a situações para que nós possamos amadurecer. Então Ele diz que isso precisa ser um esforço da nossa parte. Esta questão de nós buscarmos ao Senhor. Porque não se engane, nós nunca vamos crescer na vida cristã, nós nunca vamos amadurecer na fé se nós não buscarmos a Deus, se nós não nos lançarmos a Ele, se nós não tivermos experiência com o Pai. Nós precisamos ter experiência com Deus, querido. Nós não podemos fugir disso. Eu converso, como eu disse, com algumas pessoas e eu percebo que grande parte delas tem receio e tem medo de se lançar, tem medo de viver experiências com Deus, porque elas pensam que as experiências com Deus são experiências dolorosas, são experiências que geram nelas ou gerarão nelas angústias. E isso não é uma verdade. Independente daquilo que aconteça, eu tenho que ter algo muito claro dentro de mim em relação a Deus. Ele é Pai. E como Pai, Ele cuida de mim. E como Pai, Ele sempre estará ao meu lado, Ele sempre estará disposto a me ajudar. Não há nenhum momento da minha vida que Deus não está e que Deus não estará. Ele é e Ele sempre será. Então eu não tenho que ter medo, e eu te encorajo, não tenha medo de você realmente viver experiências com Deus. Eu vou ler para você também um versículo que está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 12, tá bom? Filipenses capítulo 4, versículo de número 12, o apóstolo Paulo vai nos dar um ensinamento maravilhoso. Olha só o que ele diz. Diz assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Agora presta atenção. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Que palavra é essa? Que posicionamento é este? E que consciência o homem Paulo realmente era um homem maduro na fé.
Era um homem que vivia experiências com Deus e não tinha medo disso, não tinha receio destas coisas. E você nota o que ele diz? Ele fala assim: eu aprendi o segredo de viver. Nós precisamos, querido, nos lançar. Por quê? Porque nós precisamos crescer. Só assim nós amadureceremos na nossa caminhada com o Senhor. Então Paulo ele fala assim: eu não tenho medo de passar necessidade, eu sei o que é isso. Só quando eu passo necessidade, querido, que eu vou realmente entender. É simples assim. E aí ele fala assim: mas eu também sei o que é ter em abundância. Olha, Deus, Ele não vai nos colocar numa situação de dificuldades. Tem muitas pessoas que não aceitam isso, mas isso é o que está aqui. Deus ele vai proporcionar. Por quê? Porque Ele tem um objetivo, que nós cresçamos. E Ele sabe que os momentos que nós entendemos ser momentos de dificuldade, são momentos que o Senhor prepara para que nós possamos avançar e crescer. Vai nos amadurecer. As situações difíceis, elas não são para nos destruir. As situações difíceis que Deus nos proporciona na vida não são para nós desanimarmos, muito pelo contrário, é para que nós possamos amadurecer. Como também as situações de conforto e de abundância não são para nós nos ensoberbecermos, não são para nos orgulharmos, mas elas são para nos ensinar que nós precisamos crescer e amadurecer a fim de entender o que é ser grato ao Senhor e reconhecer que tudo vem dEle. Para nós partirmos aqui para finalizar este vídeo, olha o que o apóstolo escreveu no capítulo 4 e versículo de número 8 da sua segunda carta aos Coríntios. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Nós temos aqui afirmações. Sim, é fato. Ele diz que está sendo pressionado, ele reconhece momentos de pressão, ele reconhece momentos de dificuldade, ele reconhece todas estas coisas, momentos de perseguição, mas ele reconhece e ele afirma também que mesmo que você passe essas situações, mas você estará sempre pronto, você estará sempre de cabeça erguida, sabendo que Deus está te guardando, que Deus está te mantendo. Então, querido, nós precisamos amadurecer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não tenha medo de viver experiências com o Senhor, porque essas experiências, elas vão te amadurecer, elas vão contribuir para que você cresça com o Senhor, tá bom? Então, vamos nos esforçar para conhecer mais esse Deus e sermos filhos e filhas amadurecidos na nossa caminhada, na nossa vida cristã. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Faz um favor, compartilha esta mensagem, espalha ela em nome do Senhor Jesus Cristo. Faz ela chegar no maior número de pessoas que puder, tá bom? Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o